E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. Estamos continuando o nosso curso gratuito sobre noções de direito para o TJMG Primeira Instância. E de acordo com o projeto básico, estamos tratando inicialmente do regimento interno. No vídeo anterior falávamos sobre o preâmbulo, que no projeto básico foi colocado os artigos 1º e 2º. No vídeo de hoje nós trataremos dos artigos 5º ao 8º, que está previsto no tópico Constituição no regimento interno, ok? Então vamos lá, galera. Lembrando também que já está disponível no meu site eleitoralcombruno.com.br o curso de 200 questões comentadas de direito, sobre noções de direito, comentadas em vídeo. Então, com todos os tópicos previstos no projeto básico, como eu coloco para vocês. Cada aula é uma aula temática, contendo ali as questões e o número de questões que nós estamos trabalhando. São desde questões já cobradas em outros concursos, como questões inéditas para conteúdos como, por exemplo, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas, o próprio Regimento Interno e outros conteúdos. Bom, vamos falar então sobre o artigo 5º. A gente sabe que o TJMG é um órgão de segunda instância do Poder Judiciário do Estado de Minas, formado por desembargadores. Como qualquer órgão colegiado, ou seja, formado por mais de um membro, é importante que haja uma liderança. E no TJMG não será diferente. Nós teremos ali um presidente, nós teremos um vice-presidente, nós teremos um corregedor geral de justiça e um vice-corregedor com responsabilidades próprias. Esses 4 membros, esses 4 desembargadores, eles serão eleitos em um momento especial, em uma sessão especial do Tribunal Pleno, que será realizada na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Anote aí. Então, essa eleição ela será feita em uma sessão especial do Tribunal Pleno na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Esses membros, o presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor, eles terão mandatos de 2 anos e terão início com a entrada em exercício no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares. Cuidado, que o examinador pode querer pegar você nessa questão. Porque se a eleição é feita na segunda quinzena do mês de abril, você deve pensar, então ele vai entrar em exercício no primeiro dia útil de maio. Não. O exercício será iniciado no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares. Anote aí. Em caso de vacância verificada antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, será eleito desembargador para completar o biênio previsto no parágrafo 1º, porque nós sabemos que o mandato é de 2 anos, é importante que seja eleito alguém para cumprir esse mandato de 2 anos. Nessa hipótese de vacância, a eleição para o cargo vago será feita dentro de 10 dias a contar da ocorrência da vaga. Então perceba o tanto de informação importante que nós temos nesse artigo 5º que pode virar questão, não é? Por exemplo, quando ocorre a eleição desses líderes, esses cargos importantes no TJMG, qual é o mandato e qual é o período, quando inicia o exercício desses membros, e a partir de quando nós teremos a eleição para o cargo vago, que será feita então no prazo de 10 dias a contar da ocorrência da vaga. Ok? Bom, quanto ao artigo 6º, uma vez eleitos, esses membros precisam tomar posse, e eles tomarão posse em conjunto, serão todos juntos numa sessão solene do Tribunal Pleno. No ato da posse, o empossando prestará o seguinte compromisso. Isso aqui não é muito importante para a prova, só é importante que você saiba que no ato da posse é prestado um compromisso. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de presidente do TJ, ou primeiro vice-presidente, ou segundo vice-presidente, ou terceiro vice-presidente,
corregedor-geral ou vice-corregedor, respeitando a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas, as leis e o regimento interno do tribunal, facultando-se ao empossando inserir a expressão, então não é obrigatório, sob a proteção de Deus, antes do verbo desempenhar. Ele não é obrigado a falar. O que nós percebemos aqui? Lá no artigo 5º, nós mencionamos vice-presidentes. Então, veja, não são 4. Eu tenho o presidente e temos 3 vice-presidentes. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, presidente, 3 vice-presidentes, o corregedor e o vice-corregedor. Então, nós temos aqui 6 membros que vão prestar esse compromisso. Anote aí, 3 vice-presidentes. Em livro especial será lavrado um termo de posse e exercício, que será lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão e pelos empossados. Ok? Então, eles vão assinar, lavrar um termo de posse e exercício, lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão e pelos empossados. Não é assinado... Esse livro, quando eu falo presidente da sessão, é porque como estamos elegendo um presidente para o Tribunal de Justiça, é importante que saibamos que quem assina aqui é o presidente da sessão e os empossados. O desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial ou, se desejar, em sessão solene do tribunal pleno ou no gabinete do presidente. Eu estou falando agora do desembargador e não dessas figuras, presidente, vice-presidentes, corregedor-geral e o vice-corregedor. Estou falando do desembargador como membro que compõe ali o Tribunal de Justiça. Nesse ato de posse, o empossando também vai prestar o compromisso, o mesmo compromisso prestado pelo vice, pelo presidente. Em livro especial também será lavrado um termo de posse e exercício, lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão. O desembargador, em caso de força maior ou enfermidade que o impossibilite de comparecer perante o presidente do tribunal, poderá fazer por representante por mandatário. Então, veja, é possível que na ausência desse desembargador, tendo um motivo aí estupendo, né, força maior, enfermidade, pode fazer por um representado por mandatário. Os prazos da posse e do exercício observarão o disposto na legislação específica e na posse do desembargador não haverá discursos. Anote aí, na posse do desembargador não tem discurso. Então falamos sobre a posse da liderança, falamos sobre a posse do desembargador e para fechar com o artigo 8º, aquilo que nós já sabemos. Quais são os cargos de direção do Tribunal de Justiça? Os de presidente, os de vice-presidente e de corregedor-geral de justiça. Esses são os cargos de direção. Veja que eu não estou falando aqui vice-corregedor-geral. O examinador pode colocar isso na sua prova e você vai falar que não. O corregedor-geral, sim, é um cargo de direção. Tá bom? Fechamos então as nossas dicas do regimento interno de hoje e vamos dar prosseguimento. Na nossa sequência, nós temos que ainda falar dos artigos 9º, temos os artigos 12 a 15, 25 a 34, temos ainda um caminho pela frente para concluirmos o regimento interno. Claro que ele não está sendo cobrado na sua integralidade. Tá bom, pessoal? Não deixem de adquirir o nosso curso de questões. Um grande abraço e até mais.